Santana ao vivo. Oh. Simbora. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Foi um abraço que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Bora. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, velho. Tô perdido de amor. Vem me namorar, céu é ao vivo. Nil Santana. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Esse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, sério. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Liquigás, Centro, Conceição do Coité, Bahia. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem tudo para o serralheiro com o melhor preço da região. WhatsApp 759-8356-8263. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Coité, Bahia. Faça suas compras em Cetrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cetrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Muito bem, 4019, né, compadre? Chegamos por cá, vamos. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Vamos principiando hoje o Coité Cultura, são 6h04 em Conceição, no Coité da Bahia, hoje sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. Para o Alberga tá por cá vendo a gente aí, com Mariana Medo. Estamos principiando aqui o Coité Cultura de hoje, né, compadre? Hoje nós estamos principiando, a gente vamos de noite adentro aqui, Coité Cultura, né? Hoje tem café? Não tô bebendo mais.
Não tá bebendo mais café por quê, filho? Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem. Fala, eu tô indo pra igreja agora. No café ficou difícil, né, compadre? Ficou muito difícil o café. Não tá bebendo mais café. O negócio tá caro, viu, compadre Alberto? O negócio tá pegando, o negócio tá aí. O presidente da República tá mandando você não comprar. Aquilo que tiver caro, você não é para você comprar, né? Esse é o recado. Esse é o melhor plano de economia do mundo. É um presidente ser o causador da inflação e ele pedir para você não comprar. Então, se vire. Se você quer comprar café, não compre, porque se tiver caro, fique fora desse problema aí, né? O cabo tem uma sabedoria danada, né, pai? Mas tem uma sabedoria danada. Desmantela o país, agora quer que o povo não compre o café, não compre a carne, não compre a gasolina, o combustível, que está tudo caro aí. E o conselho, simplesmente o conselho dele é isso aí, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Nada, né, compadre velho? Leosmar Ramos tá por cá vendo a gente aí, compadre José Albino, velho, é isso mesmo. Não compre café caro, não, nem o combustível que tiver caro, deixe lá, né? Foi assim que Lula pediu. Minha morena, venha pra cá, pra dançar shot, se deite meu cangote e pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, botar defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar. Vem cá, cintura fina, cintura de milão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Quando eu abarco essa cintura de vilão, fico frio, arrepiado, quase morto de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros cochilos do amor. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Oh, vem cá, cintura fina, cintura apertadinha. É triste, né, compadre? Manuel. Do bucho grande. Bucho grande, Manuel. Já tem barriga grande aí. Manuel, velho. Já tá no alto. Descendo com mulher teu aí, seu mentorinho. Cala a boca, filho. Sim, filho. Agora tá sabendo que tu tem bucha grande. Bucha grande, tá? Vai te ver. Cala a boca, deixa eu dizer. O padre Manuel Pereira, Coscovil, velho, já tá aí no Alto São João, em Coité, descansando um cadinho, né, compadre? Muito bem, do Alto São João aí, tá bom pra você pegar uma ventania aí, né, compadre, velho? O Adelídio, filho do Coscovil, compadre Adelídio, hoje a gente vai mostrar aqui, Adelídio, um pouco, a gente fragou, né, a gente saiu seguindo a cidade hoje no movimento, a gente sente falta dos agentes de trânsito, mas a gente fragou, queimou a nossa língua, fraguemos eles multando aí,
Realmente os carros num lugar terrível. Os caras estão muito acostumados em Coité, fazer o que quer, o que não quer. E aí fui fragado e eu fraguei. Por ironia do destino, fraguei que ele estava fazendo a coisa certa. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí, também fragamos carro do lixo. É preciso que a empresa tenha cuidado com o que está fazendo no centro da cidade. Uma contramão perigosíssima o carro do lixo fez aqui na Rua do Padre, né? E foi fragado independente, a gente estava entrevistando um motoboy e a gente fragou o carro do lixo, velho, fazendo uma contramão. Tinha 2 minutos antes, os agentes de trânsito tinham acabado de fragar 2 veículos estacionados em lugar indevido, foi multado, né, com toda a propriedade, conversando com a gente. Em seguida, assim que os agentes saíram, um carro da empresa que faz a limpeza de Coité, um carro desse, carro pipa do lixo. É pipa, né, um carro papa lixo. Uma contramão terrível, né? Então a gente fica triste por ver a empresa que representa até a prefeitura, que ganha o dinheiro da prefeitura, fazendo uma situação dessa. Como é que os agentes vão fazer, então? Como é que se os próprios que faz parte do governo faz isso? É preciso que isso... Daqui a pouco a gente vai ver. Daqui a pouco a gente vai ver, essa coisa serena, o povo vai ver. O povo vai ver que eu não sou de mentira, né, compadre? Deixa eu falar. Você tá mentindo que eu sei. Tô mentindo um aço, viu? Você tá mentindo. Tô mentindo um aço, tô falando as verdades, né, compadre? Comigo é assim, né, compadre? Bora sorrir, porque é melhor que chorar, né, Delídio, velho? Zé João tá por cá, Delídio Oliveira, vendo a gente aí, Manuel Pereira, José Albino, velho, aí, vendo a gente em São Paulo, Leosmar Ramos, Ana Almeida, com o Padre Alberto, velho aí. Quem for chegando, vai dando os bons da noite. Nós temos também aqui, daqui a pouquinho, uma dupla aí, lá de aqui de Coité, que está em São Paulo fazendo sucesso, e nós estamos com um vídeo aqui prontinho, para daqui a pouco mostrar a Adriana aí, que é sobrinho de Zezinho Beto, né? Daqui a pouquinho. O ano era 1994 e era lançado um dos maiores hinos de Leandro e Leonardo. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. E este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Meu Deus do céu, aonde já se viu o pastor falar uma coisa dessa? Presta atenção nesse vídeo aqui que estão me marcando e espera que eu já vou comentar o final. Olha só isso aqui. Deus nunca fez essa promessa. Eu não devolvo 100 vezes mais. Quem contou isso pra você na igreja minha? Aí a história dele, a história do dízimo, né, Delídio? O dízimo, aí os pastores que estão se corroendo aí em todo o Brasil, dentro do evangelho, tá uma demanda, Zé Pinto. Zé Pinto, velho, meu. Os pastores estão fazendo vergonha no país, distorcendo o evangelho. Por isso que Jesus falou, Jesus chegou lá num templo por a segunda vez e quebrou tudo lá dentro das igrejas, e achou lá baderna, achou lá jogo, achou lá leilões, enfim. Então os pastores estão merecendo que o povo dê chacota nele, que os servos, essas pessoas que estão seguindo as igrejas aí, que estão indo, não tem mais negócio de dinheiro não, rapaz.
dê uma ajudazinha ali, se for possível, ajude uma pessoa na rua, que foi para isso que o dízimo foi anunciado lá no Velho Testamento, para dar ajuda às viúvas, aquelas mulheres que perderam seus maridos na guerra, os doentes, foi para isso que Jesus pediu. Olha o que comeu. Meu Deus do céu, aonde já se viu o pastor falar uma coisa dessa? Presta atenção nesse vídeo aqui que estão me marcando e espera que eu já vou comentar o final. Olha só isso aqui. Deus nunca fez essa promessa. Eu não devolvo 100 vezes mais. Quem contou isso para você na igreja mentiu para você. Isso não está na Bíblia. E se alguém achar esse texto onde Deus diz, deposita o teu dinheiro que eu te dou 100 vezes mais. Ah, mas está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Lá diz, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. O que é mantimento? É quando entrar um com fome, a gente tem uma cesta básica para dar. É quando entrar um pedindo remédio, a gente tem como comprar o remédio dele. E aí sim, fazei prova de mim. Está dizendo assim, ó, se você vigia na semente que você está dando, você vai ser abençoado. Só que ele não disse que daria 100 vezes mais. Ele disse que venha muito sobre a tua vida. Aleluia! Só que a gente joga a semente na terra e diz, ó, minha parte eu fiz. Se nascer, nasceu. Se não nascer, não quero nem saber. A gente joga um pouco de dinheiro na igreja e diz, agora é com o pastor. Se ele roubar, o problema é dele. Não, eu preciso voltar e saber o que a igreja deu esse mês de cesta básica. O que a igreja fez? Qual é o plano da igreja? Qual foi o projeto? Aonde vocês estão gastando dinheiro? Onde é que está a minha semente? Ah, mas eu fiz um voto. Deus diz que tem 10 pessoas com R$1.000. Deus não diz essas coisas, irmão. Isso é mentira. Isso é o diabo que diz. Que isso não é de Deus. Quem disse, eu vou te dar os reinos da terra se prostrado me adorares, não foi Jesus, foi Satanás. Jesus nunca disse, me traga uma oferta e eu vou dar para você o que você quiser. Nós é que somos doentes e nos preocupamos com esse monte de porcaria e inventamos uma religião que nos enche a cabeça de besteira e de lixo para a gente ir numa igreja e ficar cumprindo ritos para Deus me dar a porcaria que eu não preciso. E quando eu ganho uma calça com uma etiqueta boa ou um carro novo, eu dou testemunho para você que eu cumpri o rito e Deus me deu, e você não tem porque você não tem fé. E a gente cria um campeonato de idiotas lutando pelo lixo da terra, enquanto o reino de Deus tenta florescer como uma planta no meio do asfalto. Sabe por quê? Porque nós não queremos Jesus. Essa é a verdade. Pastor, você tem que dar um dízimo, senhor. Você pode fazer. Ô, compadre Antônio, você é evangélico aí, viu, compadre Antônio, de Avan, vocês estão nos assistindo. Preste atenção. Esse pastorzinho aí, esse febrento aí, se nós temos que propagar isso, para sair com esse negócio desse dízimo, desses dinheiros que esses pastores estão acabando com a religião. Tá acabando. A religião é conversa banal. Com o cristianismo, as pessoas, os servos estão dando, achando que não estão, que é o certo dar o dízimo que dá. Vão ler mais a Bíblia, Jesus. Vão ler mais a Bíblia lá de Coscobel. Vão ler, não deixar pastores. Olha o que esse pastor fez com essa pobre coitada, uma trabalhadeira que é uma missionária da igreja, porque ela não deu dinheiro, porque ela não tinha vendido ainda. Preste atenção, se um febrento desse merece estar dentro de igreja nenhuma. Ó. É só fazer o que você quiser, mas o seu dever do dízimo tem que estar de pé. Isso é um absurdo, gente. Aqui, ó. Eu com a minha lojinha aqui, meu brechozinho aqui na rua. O devorador vem e muda a tua vida, estraga a tua vida, é chifre na família do O devorador é você. Você quer tomar o dinheiro da coitada que não vendeu nem uma peça de roupa, está aí trabalhando para viver, e você quer sugar o dinheiro dela, aí você está dizendo que é o devorador, que é o demônio que vai tomar dela. Demônio já é Ramsey, rapaz. Demônio já é Ramsey, que já está aí, já obrigando ela com suas conversinhas bonitas. Vá trabalhar, gota serena. Vai trabalhar e as igrejas deviam expulsar esse tipo de elemento. Se é que um caba desse é pastor. Se fosse uma mulher minha, um caba velho desse, ele ia ver o lampião chegar perto dele aí, o milho da pipoca explodir nesse filho do gota serena, né, compadre? O devorador vem e muda a tua vida, estraga a tua vida, é chifre na família do Você está errado. Gente, eu estou tentando sobreviver, eu não recebo auxílio de nada e o pastor tá vindo aqui, ó, no meu brechozinho, gente, que eu tenho aqui no meio da rua. Simples, vai perder o cargo de missionário. Pra pegar o dízimo, e eu não tenho condição de dar o dízimo, eu não vendi nada hoje, nem uma pecinha de roupa. O cargo de missionário. Aí, qual é esse Deus que você está servindo, pastor? Se ela não vendeu nada, ela não tem, aí tu quer que ela tire do que ela não tem para te dar, né, febrento? Que Jesus é esse que está pregando aí, seu Coscobel? Que é que você está pensando que é o quê? Olha, não aviso duas vezes, tá? Eu sou o seu pastor. Você tem que obedecer a voz do anjo. Pastor! Ele está se achando um anjo. Ele é o pastor dela e ele está se achando um anjo.
Rapaz, o negócio tá passado a sério. Olha só, eu não sei como o senhor não tem vergonha, entendeu? O senhor sabendo da minha vida, o senhor tá sabendo das minhas condições, entendeu? Tá o bispo ali, ó, o bispo ali vendo tudo. Olha só, falar contigo. Eu só estou te abençoando para não ser fiel, só isso. Mas vai se lascar, fica no devorador, migrador, patador? Então, quando eu vender, eu tiver condição, eu dou meu dízimo. Por enquanto, eu não posso. Vai em nome de Jesus. Ó, eles tudo de carro, gente, de compra, ó lá, o carro deles lá parado, aquele carro branco. Quer ver? Eu vou seguir só pra vocês verem. Aí, ó, tá aí, ó, o bispo e o pastor, tá vendo? Guardando as compras no carro, entendeu? É uma sacanagem. Aí me cobrando, querendo tirar de mim, tá? Tão errado. Tá vendo aí, meus amigos? Por fora, pele de cordeiro, por dentro, lobos devoradores. Eles são os falsos profetas, que podem ser pastores, mas também padres, rabinos, pais de santo, monges beneditinos. Com discursos arrebatadores e promessas de maravilhas, vendem indulgências, perdão, prosperidade, cura, mas por baixo do verniz de santidade, muito além do marketing das aparências, está a verdadeira essência, que cedo ou tarde se revela. É que as obras falam mais que as palavras. Quem não quiser ser iludido por esses mentirosos que envergonham e escandalizam a Deus, que aprenda com as Escrituras. Exatamente, Mário. É isso que eu tenho que falar pro povo aqui. O pessoal tem que seguir sua igreja, seja ela qual for, ter essa confiança e começar a examinar as Escrituras, começar a ler as Escrituras e viver o Novo Testamento. O Velho Testamento já está dizendo, velho, já se faz velho. Então, Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, tudo que se está debaixo do céu, nada se faz novo aí, nada se faz novo. Não tem ano novo, não tem Natal novo, não tem data nova, tudo se faz velho desde os antigos tempos. E ele disse, já tudo que ele passou, deu a sua vida, tudo que ele do Velho Testamento não significa mais nada para a salvação. Agora é salvação pela graça. E o Velho Testamento está na Bíblia só para contar a história do que aconteceu. E o dízimo está lá no Velho Testamento. Foi onde Deus mandou se tirar dízimos e oferta para dar às pessoas viúvas e doentes, que era para dar o que comer, não enriquecer pastores, né? Então, milionários, os pastores estão em milionário, né, compadre? Enquanto a gente, né, a gente pobrezinho, tem que se lascar o mês todinho, descubra aí esse verbo meio pesado do nordestino, e a gente não pode tomar nem... Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Você vai pra igreja, você não tem café para tomar, aí vai pra igreja e o pastor come o dízimo todinho. Aí você vai pro pife, jogar pife, né, compadre Devan? Lá você perde. O rapaz, o negócio tá pisado, né, comadre Neuza? Comadre Neuza tá aí vendo a gente aí, muito bem, vamos adiantar o lado, deixar esse moído. Não tem homem que faça eu me iludir com esses pastores, com esses padres. É uma pidança desgramada, não é todos, né? A gente não pode generalizar, porque de todo jeito a igreja é uma coisa boa na comunidade, mas é preciso essas igrejas terem mais consciência com a população. É um país com a inflação que nós estamos vivendo, essa pedição de igreja, essa determinação de fazer pix para a igreja, de depositar dinheiro na conta da igreja, para dízimo. Tem que parar com isso, a gente tem que ter mais consciência, para que Deus quer essas igrejas luxuosas, tanto luxo. Os evangélicos mesmo eu nunca vi tanto luxo como está hoje dentro das igrejas dos evangélicos. Falaram tanto dos católicos, que a igreja católica era banhada de ouro lá na Itália, nos antigos tempos, e hoje os evangélicos está aí o maior luxo do mundo, a maior baderna, né? A maior baderna que está envergonhando o mundo. Esses coscobeiros, né, compadre? Envergonhando o mundo. Ainda vou pro Ceará, ainda vou pegar meu gado. Adelídio, velho, filho do coscobeiro, né? É assim mesmo, é o mundo pegando fogo e nós com o pé na brasa, né? Como diz o velho do forró lá. Nós pegando fogo, é o mundo pegando fogo e nós com o pé na brasa, né, compadre? Quem quiser ficar iludido aí, pega seu dinheiro e fique dando aí para pastor estar com um carro aí, carrão de R$1 milhão. Nós temos pastor no Brasil e da Assembleia de Deus que tem aeronave, uma das mais caras do Brasil, né, compadre? Uma das mais caras do Brasil. E aí é desse jeito aí, velho. O ano era 1900
1986. E tinha muita gente arrependida de pedir tempo ao tempo, mais ou menos assim. Luquinha no violão. Vai. Soluços profundos revelam a minha alma. Você, roxinol de minha vida, é o que me faz chorar. Você, beija-flor dos meus sonhos, flor da primavera. Hoje quem me dera ser uma ave para te buscar. Você é meu sonho bonito, sonho colorido. Você é dom divino que aos céus preciso clamar. Deus, esse amor é a minha vida. Eu pedi tempo ao tempo pra sozinho caminhar. Aí, essas mulheres, aquelas mulheres que coisou Adão, que coisou Sansão, né, compadre? Ninguém vai não, que aí é de lascar o cano, viu? Vai não. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, a bicha é aprumada aí, Deus mas mais. Deus é mais o mesmo, compadre. Não vai nessa não, não deixa esses meninos bestas aí e dar cerveja pra essas mulheres não, que elas têm bagagem pra enganar até muniquinho de loja, né, compadre? Aí os meninos aqui... É verdade que é pecado. Aí os meninos aqui, novinho, novo, salmi da pipoca, e os meninos sabidos viraram com os cabelos. É disso que eu estou dizendo. Bora, vamos estudar, vamos cair, perder um tempinho, dar umas entrosações, que a gente aprende algumas coisas, né? Quer ver aí, ó? Comer carne de porco? Mentira. E por que falam que é verdade que é pecado comer carne de porco? Mentira. E por que falam que é? É porque era uma lei do Antigo Testamento que foi dada para o povo judeu. Antigo Testamento, tá vendo? E tem pessoas que acham que vale para nós aqui hoje. Mas por que Deus proibia? Naquela época eles estavam em peregrinação no deserto, não tinham como refrigerar aquilo e pode ser que causasse algumas doenças. E tem também o fato de não se misturarem com outros povos que adoravam outros deuses, inclusive usando porcos. Mas esses alimentos não eram considerados impuros? Sim, mas em Marcos 7, do 18 ao 20, Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra no seu corpo, mas o que sai do seu coração. E ele declara pura todas as comidas. Em Atos 10, do 9 ao 15, Pedro tem uma visão celestial em que os animais que eram considerados impuros descem diante dele. Mas ali Deus declara que todos os animais são puros, e inclusive que o evangelho pode chegar aos gentios. Em 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que nós podemos até comer comida consagradas a ídolos, porque isso não tem efeito mais nenhum na nossa vida. A gente só tem que tomar cuidado se não é motivo de escândalo. Como a gente vive no Brasil, que o consumo da carne de porco é algo natural, não causa escândalo nenhum. Verdade, né? E como que aprende mais sobre isso? É só ler a Bíblia e seguir o Léo. Só ler a Bíblia. Não quer dizer, pessoal, não quer dizer, a gente está se falando, ele resumiu, está se falando que tem igreja aqui que diz que certos alimentos é pecado, não pode comer. A igreja católica não aceita comer carne na sexta-feira da paixão, na quinta-feira, na quarta-feira de cinza, e não pode, que é pecado. Tem outras igrejas aqui, que eu esqueci o nome aqui, sétimo dia, parece que é sétimo dia. Você não pode tomar café, você não pode tomar refrigerante, você não pode comer carne de porco, você não pode comer camarão, você não pode namorar, você não pode pegar em dinheiro no sábado, é o sábado, que eles guardam o sábado. É um monte de coisa que você não pode trabalhar no sábado, é um monte Tá, eu até entendo que seja uma regra da sua igreja, daquela igreja que determinou. Eu até entendo que seja uma regra da igreja católica. A quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira deles não possa comer carne, que é pecado, carne vermelha. Eu até entendo que a sétimo dia também determinou que lá não aceita comer, guardar o sábado, tem que ir para guardar o sábado, não pode trabalhar, não pode namorar, não pode cozinhar, não pode pegar em dinheiro, não pode comer carne de porco, não pode tomar café no sábado. Eu entendo que se você quer seguir essa religião, você tem que seguir a regra dessa igreja. Mas não vem para cá me dizer que é pecado, que foi deixado por Jesus de Nazaré, que vocês são mentirosos das palavras de Deus. São mentirosos. Jesus disse no Novo Testamento,
Tudo isso se foi passado. Aí são descrição de igreja que criou regra nessas igrejas e que prega na cabeça das pessoas que não lê a Bíblia. Para Deus não tem dia excomungado, não tem carne nem alimento, mas que seja diferenciado do que é outro. A Bíblia diz: não vivei tudo o suor do teu rosto, não gastar teu dinheiro com aquilo que não seja pão. Ou seja, vá no mercado e compre tudo que for pão e sacie tua mesa. Jesus não disse: lá isso aqui é pecado. Agora, também não quer dizer que você tomar refrigerante não faça mal à saúde. Não quer dizer que você comer um camarão, você não gosta, não dê certo. Você quer dizer também que você comer a carne de porco, tem pessoas que não se dá. Não quer dizer que ela não seja tem um lado mais doentio do que o outro. Tudo bem. Mas dizer que é pecado, isso aí é um bate-papo para quem não entende, para quem não leu a Bíblia e fica nessa enganação. E por que eu não posso trabalhar sábado? Será que eu não posso trabalhar sábado e ir para a igreja no domingo? Por que eu não posso cozinhar no sábado? Por quê? O que é que está acontecendo? Para Deus tem calendário, tem dia. É tudo contraditório, é coisa que a igreja criou, placa de igreja. E Jesus, chamou logo de hipócritas. Estão fazendo da casa de meu pai a casa que é a igreja de Jesus, que somos nós, comércio. É o que está acontecendo com o mundo. Você não pode deixar de ir para a sua igreja. Vá para a sua igreja católica, vá para a sua Assembleia de Deus, vá para a sua sétimo dia. Mas, rapaz, examine a Bíblia. Não é obrigado você seguir a padre ou pastor 100%, não. Vá corrigindo. E você vai lá, faça a sua reza, a sua oração. Veja que é aquilo. Vá fazer. Faça o bem, que foi o que Jesus mais ensinou. Não deixe pastor e padre lhe conduzir como eles querem, não. Se você que nem lagartixa balançar a cabeça. Não, vale. A gente releva a situação dos nossos pais, dos nossos avós, porque não tinha cultura, não tinha conhecimento de ler, de entender a vida. Hoje, até as crianças sabem. Então, a gente não pode viver nessa ilusão mais, E porque não digo que você partir daqui, negão. Deus não tem você por inocente, não, Deus não tem ninguém por inocente. Cada um pagará seus atos. Eu vou sair desse tema, desse papo, vou seguir aqui agora, trazer para nosso povo que está assistindo a gente, aqui uns coterrâneos que moram em São Paulo, e são sobrinhos de Zezinho Beto, e eles que estão com um novo clipe aí da sua música lá em São Paulo, e vieram para a gente aqui tocar para a nossa região aqui, nosso amigo Adriano aí, mas que é sobrinho do Zezinho Beto, Bora aí, vamos adiantar o nosso lado, deixar esse papo, e tudo que o diabo quer é que você se contramine nas igrejas mesmo, entre em debate, em confusão, e não precisa você deixar de ir para a sua igreja, você tem que ir para a sua igreja, mas é preciso ter conhecimento, Vamos lá! Pera aí, rapaz, que negócio é esse aí? Essa de boi! Oi, meu apelido agora é cabeça de boi. Oi, meu apelido agora é cabeça de boi. É Sandra e Adriano. Eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei. Tentei ser forte, fui firme, mas eu cambiei. Cheguei em casa e escutei elas gemendo. Ai, não para mais, eita caia do carai. Eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei. Tentei ser forte, fui firme, mas eu cambiei. Cheguei em casa e eu escutei elas gemendo. Ai, não para mais, eita caia do carai. Oi, meu apelido agora é cabeça de boi. 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 Chama, menino. Eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei. Tentei ser forte, fui firme, mas eu cambiei. Cheguei em casa e escutei elas gemendo. Ai, não para, vai, eita caia do carai. Eu tinha tanto medo de pegar, mas
mas eu peguei. Tentei ser forte, fui firme, mas eu bambiei. Cheguei em casa, eu escutei elas gemendo. Ai, não para, vai, tenta cair do caralho. Oi, 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 oi. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. O bate-papo hoje aqui, vamos dar uma rodada na cidade e a gente entender aqui sobre relação ao trânsito de Coité. Sobre o trânsito, vamos dar uma caminhada aqui na cidade para a gente ver aqui como é que está a situação, correto? Hoje, sexta-feira, hoje é dia 14? Acho que sim. Olha, registrando tudo aí, em Santana. A ausência ele aqui. Está ao vivo, mostrando a nossa belíssima Conceição do Coité. Parabéns aí, viu? A Bom Rocha, trabalho. muito bem, meu amigo. O Coscobel do forró e da Seresta. Vamos embora. Muito bem. Agora eu vi aquele forró seu, eu escutei ontem lá na Sabiá FM aí, não foi no Forró Bodó, né? Vovô, eu sou seu netinho tolo. Isso muito mesmo. bem. Vamos embora, gente. Tava na audiência ontem. Vamos registrar que hoje é sexta-feira, pode vir, pode passar. Faça a travessia, use o seu direito. Vamos aproveitar que Nil Santana está ao vivo aqui, né? Para também dar um conselho aqui aos motoristas a dar vez ao pedestre. Aqui é o Coité Cultura, realmente falando sobre o trânsito de Coité. E olha aí, ó, muito bem, olha aí, ó. Então, Coité Cultura, né? A nossa página Coité Cultura. Parabéns aí, viu? Vamos incentivar cada vez mais o condutor aí, né? A dar vez ao pedestre. Vamos aqui seguindo, gente. A travessia. A nossa... Porque somos todos pedestres. Bate-papo aqui é sobre a questão do... Sobre o trânsito de Coité. Se eu pegar para cá, isso aí. Aqui já tem um congestionamento, é natural. Nada normal, o trânsito ali está embaçado. Vamos ver onde é que nós encontramos aqui os agentes. Que na verdade o trânsito de Coité hoje, o público reclama bastante sobre o trânsito de Coité. Por falta de uma organização, a gente percebe a ausência dos agentes, né? Não sei se a quantidade de agentes é pouca, mas a gente não tem percebido os agentes mais presentes para poder, gente, ajudar. Vamos ver aqui, né, pessoal? Descongestionou, vamos embora aqui. É uma crítica construtiva. A gente precisa de mais organização no trânsito, muitas contramãos. A gente percebe condutores e pedestres, tudo ao mesmo tempo. E isso não é legal. Coité é uma cidade já desenvolvida, já era para estar com o trânsito mais organizado. A gente percebe uma certa baderna, né? E a gente não tem encontrado aqui presente os agentes de trânsito, viu, gente? Já estou aqui na avenida, uma das principais da cidade, bastante movimentada. Veja bem, né? Ainda não encontrou ainda um agente de trânsito. Aqui tem Olha ele aí. Tem um dos propagadores também de Coité aí, nosso amigo André. Tudo bom, André? Só alegria. Só alegria. Estamos na ação aí do Clube do Smartphone. Coité sexta-feira, né? Um abraço a todos aí do canal aí do meu amigo. Coité Cultura. Coité Cultura, tamo junto, viu? Muito bem, André. Bom trabalho amanhã de sexta-feira. É isso aí, meu irmão, viu? Só alegria. Aqui, inauguração aqui, é a inauguração aqui da loja. Policial Militar da Bahia. Aqui tem uma inauguração da Smartphone. Hoje é sexta-feira, né? Olha eles ali onde vai passando. Parece que passou por mim, eu não vi. Dois agentes. Especial aí, viu? Você encontra aí o sofá a partir de 300. Aqui é o ponto de táxi mais cobiçado da cidade.
menino aí, tudo de boa, sexta-feira, final de semana está se aproximando aí, beleza? Febrento. Muito bem. Aí, Zé do Bode aqui presente, Adelírio, sapato de couro. E aquilo mesmo, né, que nós falou? Do Bondinho Aço. Eu vou aqui atrás dos agentes de trânsito. É isso que a gente falou. Aqui encontramos os agentes de trânsito atuando aqui. É isso aí que é preciso ser feito, né? Encontramos aqui os agentes e aí obrigou a galera ali que estava estacionada em área proibida, e aí o serviço está sendo feito nesse momento aqui. É preciso ter essas atuações, coibir, e bom, né? É isso aí, tá vendo? Fragamos aqui nesse exato momento eles tirando dessa via aqui, ó, que é uma via aqui proibido estacionar, mas os condutores também, meu amigo, os condutores também não ajudam não, né? É como a gente tá falando, a presença dos agentes organiza o trânsito, organiza, só que a gente percebe uma quantidade de agentes pouca, ou a gente não sabe dizer o que é, correto? Vou subir aqui também, uma das ruas bastante movimentada de Coité. Essa é a praça que foi inaugurada agora há poucos dias, né? O movimento é tenso aqui. É muitos infratores, contramão, gente. E a gente percebe quando os agentes estão presentes, é tranquilidade, né? Facilita. Então aqui é uma crítica construtiva aí, ó. Inflação em cima de inflação. Pessoas também que atravessam em lugar impróprio, né? Isso não é legal, pessoal. Isso não é legal. Aí, vocês presenciaram aí como é que é. Opa, fragamos aqui. Os agentes atuando. É isso aí que a gente tá falando nos assuntos. Aí já foi atualizado aqui. Mais um carro aqui que foi dois carros aqui. Foi multado aí, ó. Tá vendo? Lugar impróprio. É isso que a gente fala aí, né? É isso que a gente fala. Não adianta, quando a lei chega, tem que agir. Só vai resolver se agir. Mais uma infração aqui, nego, velho? As pessoas, infelizmente, insistem em parar veículos em locais proibidos. E aí, correndo infração de trânsito, e aí a gente tem que fazer o nosso trabalho, que é fazer com que a cidade flua e o trânsito flua também. Muito bem, parabéns, velho. É isso que tem que acontecer. O povo, se não pesar no bolso, não respeita. Pois é, meus amigos, vamos descambar por cá. Mais uma inflação que a gente presenciou aqui. Como a gente falou, quando se faz presente, os agentes aí de trânsito, a gente percebe mais organização. E aí coíbe aí. Vamos descambar, gente. Mais uma inflação que foi nesse assunto que a gente fala aí e mostra pra vocês. Brincando no aço, você agora vai chegar. O Adalto, furugo, velho. Pode falar. Bom dia, Adalto. Bom dia. São quantos colegas aqui na linha aqui? Uns 10? Tem um bocado. Um bocado. Você vai dar um velho mais bonitinho. É doido, né? Adalto, essa situação do trânsito de Coité, o que você acha? Como é que tá o trânsito de Coité hoje? Tá bom, não tem bagunça, não tem nada, não, infração, nada. Sempre existe, né? É porque a gente tem entrevistado alguns amigos e a gente percebe a ausência dos agentes de trânsito. Quando eles estão presentes, organiza mais. A gente vê muita inflação, um contramão. Essa multa é porque o condutor é quem procura, né? Coité merecia já um trânsito mais tranquilo. Mas é isso aí, né? Tá errado, tem que ser. É isso aí. Então vamos continuar, né? Comendo o cuscuzinho da gente, tocar a vida pra frente. Você tá bom todo? Tô bom todo. Tá virando o zoinho ainda? Vou descambar, pessoal. Aqui, ó. É isso aí. Tudo caminha pra... Aí. É uma inflação aqui, ó. É uma inflação. A própria empresa que faz o lixo cometeu aqui a inflação aí, vocês viram aí, ó. Foi o que ela fez aí, ó. Deu uma contramão aqui, ó. Vocês perceberam? É nisso que a gente tá falando. A própria empresa que presta serviço para a prefeitura, uma inflação dessa aí, pessoal. Mas é isso aí. A nossa crítica é construtiva, né? Pois é, gente boa. Estamos fechando o papo.
A cidade, nossa cidade é uma cidade bacana e a gente faz o torce para que dê tudo certo e isso é bom demais, né? É isso aí, Coité Cultura, a gente só torce por um trânsito melhor, mais educação, que é a chave de tudo, né, pessoal? É a chave de tudo. Essa aqui é a Praça do Aconchego. Esse pé de árvore aqui, pé da garoba, eu plantei, eu trabalhava aqui em 1984. Eu fui jardineiro desse jardim nessa época. Só ficou de árvore aqui, dessa época essa. Plantada aqui, ajudei a plantar. Olha como está essa planta hoje aqui, pessoal. Olha que nove, né? Ela que é o cartão de visita da nossa cidade, o aconchego aqui. Essa garoba aqui, 1984. Fechando o bate-papo, pessoal, é isso aí. O resumo da história aí do trânsito. E aqui é o lugar do aconchego. As pessoas estão aqui. Tá aqui o Banco do Nordeste, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, frigorífico, enfim, aí as pessoas aqui mesmo já esperam a sua vez de atendimento, de boa, né? É isso aí. Vamos embora? Tá tudo certo, tudo dito. É uma crítica construtiva sobre o trânsito de Coité. Um abraço e até a próxima edição aí do nosso Coité Cultura. Oi, compadre. Foi beijo que a morena me deu. Foi beijo que a morena me deu. Esse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama me namorar. Pois é, uma crítica construtiva aí, né? Compadre Fufu, Avenilson, velho, vem na gente, compadre Jaime. Eita, compadre Jaime, os cachorros agora tá matando aí os porcos, né, compadre? O pai já me mandou aí um meio mundo de fotos lá do Rosário. Não foi, Zé Pinto, velho? Zé Pinto tá aqui vendo a gente também. Aí, compadre Jaime. Vai matar a gente. Do jeito que vai os cachorros, vai matar até gente. Não vai ficar ninguém. Pode nem deixar menino mais jogando bola nos campos aí, porque vai matar. Os cachorrinhos da Gota Serena. Quem? Deus Padre Jesus. E Maria José, né? Vovô Ministro vendo a gente aí. Neuza Santana vendo a gente aí, compadre Jefferson Almeida. Camila Araújo, Mariana e Delvan Silva, vendo aí, com o Padre Antônio Oliveira, aí vendo a gente ali, ó, o Marrão, o Zé Pinto, velho, Jefferson Almeida vendo a gente aí, obrigado pela audiência, ali, Osmar falei, com o Padre Alberto, Adelídio Oliveira, Adelídio é Adelídio Táxi, né, compadre? Zé João, Coscobeu, Manuel Pereira, vendo a gente, Zé Albino, enfim, já tem muita gente aqui acompanhando com o Padre Alberto, com o Matheus, né, com o Padre Alberto, não deixa a gente por nada, né, compadre? Compadre é a Adailton de Souza Queiroz aí no contorno de São José, Capim Grosso, vendo a gente, né, compadre? Compadre, aqui os cachorros tá virados a Gota Serena, né? Não é pena mais não, porque a gente fala, parece que quem tá falando aqui é ninguém, né, compadre? Tá com o compadre Evanilde, velho, lá na Orolândia, né? Tá no de Alagadiço, em Orolândia, Evanilde, Cassiano, compadre Carlos, os meninos lá, né? Muito bem vendo a gente aí, Adailton de Souza, também vendo a gente aí, compadre Jaime velho, né, compadre? Carlos tá mandando, ô, compadre Carlos, Coscobeu, tudo bom, compadre Carlos? Aqui, compadre Carlos, nós estamos aqui, deu uma chuvada em janeiro, mas agora a gente tá esperando mais chuva aí, viu, compadre Carlos? Você vai dar um véio aprumado danado, compadre Carlos, um filho do Coscobeu aí, né, compadre Vanide? Os dois parecem um só, eu nunca vi uns Coscobeu desses aí, né, compadre velho? Muito bem, compadre Carlos, mas vamos deixar para lá essas conversas ripizadas, né, compadre Carlos? A vida é assim mesmo, se a gente for endolhar, pegar pesado, a gente fica mais doido, né? E o coentro aqui, compadre, além de café, o coentro também não tá barato não, viu, compadre? Não tá barato não. A gente estamos vivendo num país que tudo desmantelou, né? Eu acho interessante que o presidente Lulu, não posso dizer o nome não, né? Compadre, pede para as pessoas que tiver caro não comprar. Como é que o próprio governo é o causador da inflação e autoriza as pessoas a não comprar? Como é que você precisa do café, da gasolina, do gás de cozinha, você precisa do... Que negócio desmantelado isso, né? Eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Prata que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega lá no fundo que dá pra... Um molho de coentro, R$4.
Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer gente. Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Você vai pra igreja, o pastor toma o resto que você tá no bolso. Vá pra você ver, né, compadre? É, Zacarias, velho, tá virado. Zacarias. Antes de eu ir aqui pra Nedino, velho, pra Zacarias aqui, ele tem uma boa vontade aí de mostrar a Chapada Diamantina pra gente aí, viu, pai Jaime? Ô, Jaime, por que você não filma o mar, Jaime? Uma hora você vai lá, você tá sempre na praia de Salvador aí, curtindo, comendo a carninha. Tô ligado que você, de beijo, só tem rojão, né, Zé Pinto? Você não grava lá um pouquinho a baleia brigando com o tubarão lá no mar, que nem... O pai Jaime, deixa de mungão. Cadê, compadre Zé? Antes de eu ir lá pra outra matéria aqui, cadê compadre Jaime, velho? Não, compadre arroba Zaca Moral, né, Zaca? É Zacarias, velho, pense um febrento, velho. Serra das Almas. Sim, mano, que é isso? Livramento de Nossa Senhora. Sentido Rio de Contas. A velha cachoeira. Ali tá... A vazão de água hoje tá fraca, é porque tem uma barragem. E aí eles reduz. Os caras lá que comandam a barragem. Faz essa programação. Tô por cá. Livramento de Nossa Senhora. Compadre velho aí vai dar um velho. Que já faz parte da Chapada Diamantina. Oh. Valeu! Ouvintes do Coité Cultura. É, tô indo ali na Cachoeira do Amor. Oi! Pisando aqui nas pedras. Olha o rio. Aí, ó, o acesso. Todo lugar que você pensar tem água correndo. Oh. Vamos lá. Ela fica mais adiante. Eu tenho medo de andar nesse lugar aqui. Eu só vi uma vez. Mas vai eu na trilha. Até o riacho. E assim vai a água fazendo o seu percurso. Aqui em Livramento, Chapada Diamantina, em busca da Cachoeira do Amor, chamada popularmente. Mais um poço. O negócio aqui é frio, viu? Isso aqui tava cheio, caía muita água aqui. Por aqui. Eu vou voltar. Cachoeira do Amor. Não tem ninguém. Se torna perigoso, né? Essas regiões assim. Aí o acesso é até ali, ó. Seja educado, leve seu lixo de volta. Proibido entrar. É, a Cachoeira do Amor tá sem água. É bonito. De todo jeito, Zacarias, tem ainda uma água dessa aí, a correnteza dessa aí, enche qualquer mar, qualquer rio. Ela não para, né, Zacarias? Não para de correr, né? Claro que ela tá, para você que conhece. A gente tá vendo o trajeto aí, que onde ela passa, que tá no seu pulso normal, vai muita água. Mas mesmo assim, Ave Maria,
uma correnteza desse dentro de uma fazenda de qualquer um aí, uma riqueza maior do mundo, né, Zacarias? Tem que morrer, tem que pegar, afogar. Desde pataquada, Zacarias. Rapaz, molhando os tênis. Aventureiro, né, Zacarias? Zacarias para o caminhão na estrada, faz pisa de perto do dente, só pra ver essa reportagem. Dá pra andar pro Coité Cultura aí, a gente fica grato aí com isso aí, né, Zacarias? Porque tem gente que não gosta de dar. Olha, Já saímos aqui da mata. Sim, sim. Agora vamos pra... Sai aqui da mata, dá o acesso à Cachoeira do Amor aqui na Serra das Almas. E o acesso. Valeu, um abraço especial para os ouvintes do Coité Cultura. Aí já é a 101, né, Zacarias? A 101 aí, ou não é a 101? É a 101, não é isso? Tá próximo aí o trajeto. Aqui é a cachoeira principal do rio Brumado. O Véu de Noiva, o nome da cachoeira. Véu de Noiva. É. Como nesse rio tem uma barragem lá em cima, tem um controle, inclusive abastece algumas cidades vizinhas, né? A adutora tá ali, ó. Não sei se vai dar pra ver daqui. Pronto, ali, ó. A adutora passa ali, ó. E essa tubulação aí sobe. Sobe aí. Ela tá mais ali, assim, porque não dá pra ver daqui. Enfim, cachoeira, né? Nessa serra aqui. Serra das Almas. Entre Livramento e Rio de Contas. Fica próximo. Cidade vizinha, 9 km uma da outra. Aqui hoje estou mais ou menos a 4 km da represa. Então, como hoje o pessoal segurou mais um pouco, aí as vazões aqui das cachoeiras tá fraquinha, tá devagar. Inclusive até a própria cachoeira Véu de Noiva, denominado, tá bem pouquinho. Mas não deixa de atrair os turistas, a galera parar aqui, tirar uma foto. Que a paisagem é muito atraente, muito bonita. Ali tem um pequeno balneário. Pronto, ali é a adutora ali, ó. A encanação passa ali, ó. E sobe aí até na barragem que tem lá em Rio de Contas. É um pequeno informativo aqui para o pessoal que assiste o Coité Cultura. Valeu, Zacarias, valeu, obrigado aí pela sua informação, sua boa vontade. A gente ficar por dentro aí da nossa Chapada Diamantina. Está sempre, de vez em quando, né? Zacarias trazendo essas informações pra gente aí, faz um videozinho lá do seu jeito, bacana. A gente agradece aí, né, Zacarias? Muito obrigado, Zacarias Coscobe. Bora! Abandonado na putaria, a minha ex largou com as malvadinhas. Tô posto lá, tô confortável, o Mac sofre com novinha do meu lado. Abandonado, o Mac sofre com novinha do meu lado. Agora corrige virada e revira a mão. Depois que eu fico solteiro eu não volto mais não. É capitão de areia, capitão de areia. Tornado na Bahia, capitão de areia. Garota abandonada na Bahia, capitão de areia. Muito bem, vamos adiantar o lado, né, compadre velho? Vamos adiantar o lado, já são 7 horas e 19 horas em Brasília. 19 horas em Brasília.
Falta bem pouquinho para daqui a pouco. 19 horas em Brasília, para todo o Brasil. O ministro das Telecomunicações avisa que, através das rodas filmagens, das cordas vocais, da internet, que passa pelo oceano de fibras, né, foi levado um tombo por briga de duas baleias filmando por um tubarão e poderá faltar energia nos seus transmissores. A Rádio Brás avisando a vocês que nas transmissões dos rios Tocó e o rio Pacoacuaraçu vai ter, mais aí na madrugada dessa noite, grande tribulação do vento soprando do norte ou de cima. Você que assiste aí televisão a partir da meia-noite, cuidado com as ventanias aí. Que tudo. Acerte seu relógio, São exatamente 19 horas em Brasília. Como tá o coração? Sangue de Jesus tem poder. Que desmoralidade, hein? Tá gota serena, né? 19 horas em Brasília. A Polícia Militar do Rio de Janeiro fez uma grande descoberta. Mais de 974 mil mortos no cemitério local. Então é assim mesmo, né, compadre? Só para nós ganhar um tempinho aqui, para tomar um... Você tá mentindo pra você. Não quero saber de conversa de mentira, deixa pra lá, né, compadre? Na Bahia... Abandonado na putaria, a minha ele água com as malvadias. Tô posto lá, eu já me quero surpresa pra última hora. Olha agora. Forrozinho cai do ABB, forró do ABB, né? Forró dos elitizados que não dá. Só come, bebe refrigerante e o cantor olha pro cantor e pronto, uma tristeza. Parece que esse povo não tá nem numa festa não, né, compadre Joelson? Esse pessoal parece que estão tá vendo a briga do estúdio. É que você dedicou-se pra mim. Sei que o amor é igual como o tempo que voa. Se eu não te der bastante, meu bem, me perdoa. Ainda existe amor, olhe bem pra mim. E menina, enfim, me quer. Ainda existe amor, pega em minha mão. E menina, então, que também eu moro. Tá bonito demais. Eu vim conversar com você. Eu vim conversar com você. Joelmos Batista, tá me vendo de lá. Tá lá no sertão da Bahia, né, que faz Joelmson Batista, vendo a gente também lá. Olha a diferença do forró da elite. Procurando saber o que foi que eu fiz. Te peço, não deixa acabar. Esse amor que você... Povo tudo tranquilo, comportado, não tem nada de agonia, né? O forró da ABB, forró da escola, o pessoal não se acomodado, tudo de boa, a gente toca de tudo, não levanta ninguém. Agora, olha o forró do povão. E eu fiquei retado de sair dizendo, deixa amanhã que eu não vou embora. E eu fiquei retado de sair dizendo, daqui a pouquinho tem biográfico pra vocês. Nós vamos dividir aqui o horário pra Didinho se apresentar também. Daqui a pouquinho. Chorando de alegria, rodado vem.
Pois é, meus amigos do Coité Cultura, vocês que nos assistem, a história de um artista enterrado. Nosso país é um país injusto, existe produtora que sai catando artista, ou até filho de papai, que o pai tem dinheiro, investe em artistas que não tem graduação sobre conhecimento. Eu vou aproveitar aqui e falar um cadinho de padre Vladimir, velho, primo do Cosco B. Vladimir, preste atenção, o seu primo aí lá de Riachão, que é da sua área aí, que velho inteligente, viu, Vladimir? Aqui nós temos esse artista aqui no interior da Bahia, Zé de Anedino, né, que tem um conhecimento na nossa região através de rádio, pelo velho do Forró Bodó, que o velho gosta também dessa cultura. E seu Zé de Anedino vai contar um pouco aqui da sua história, falar assim, como é que ele pode explicar, como foi que esse dom nasceu, seu Zé? O senhor tem explicação isso? Não. Não tem explicação? Não tem explicação, não. Desde criança, com 3 anos, eu já gostava de cantar música. Sim. Dos outros. Dos outros. Aprendia, podia, no tempo de solteiro, com 20 anos, 18, se passasse uma música no rádio 2 vezes, já aprendia? Todinha. Apanhava toda. Podia ser embolada, o que fosse. Eu caísse na minha mente, ia embora. E aí fiquei, depois entrei cantando, fazendo samba de roda, cantando martelo. O senhor já chegou a fazer samba? Muito. Foi, né? Agora mesmo teve uma televisão de Salvador que veio para fazer um samba de martelo. De martelo. Sim. E aí eu fui para Chapada e cheguemos lá, logo botaram eu no primeiro. Lembrando, se quiser, da Nedina aí, para adiantar um lado, Zé da Nedina aí, ele nasceu aqui em Coité, foi Zelinho, nasceu em Coité, Zé da Nedina aí. E ele foi morar em Riachão, mas nasceu aqui na Santa Clara. Todinho eu fico mesmo Zé de Nedinho. É porque o senhor é modesto, como eu falei, o senhor é humilde, não tem... Não tem esse negócio de Seus ambição, pais têm né? influência com música, com verso? Nada, lá em casa ninguém. Ninguém, né, rapaz? Mamãe cantava uns brinquedos de roda naquele tempo, fazia uns versos, mas papai nem subiava. Nem subiar? Não. São 10 irmãos, 3 mulheres e 7 homens. Só saiu o Zé de Nedinho. Zé de Nedinho, saiu estipulenco, velho. Nasci na Santa Clara, um dia de domingo, 11h30 do dia. 11h30 do dia. Foi. Mamãe me falou... Em 1940. 1946. E nunca esqueci, ela me falou, eu estava pequenininho... Vou lhe falar uma coisa aqui, de admirar. Nunca mais fui na Santa Clara. Se mandar eu ir hoje, eu reviro ela todinha. Saí com 3 anos. Sai com 3 anos. Foi. E vai lá, o senhor conhece tudo? Conheço. Quando naquele tempo eu era grossão, pesado. Sim, sim. Mamãe viajava com outro menino nos braços e eu ia bem atrás. Bem atrás. E tinha 2 carros de Coité. Apitácio e Bentelóis. Certo, já ouviu falar. Viu falar? Já. Bentelóis tinha uma buzina no carro que cantava uma música linda. Eu nunca esqueci. O velho Forró Bodó me disse que o senhor foi muito traquino, namorador. Não. Viu? Ele dizia, não, Zé da Nedina igual não tem. Eu nunca fui namorador. Eu namorei, mas não fui esses bichão, não. Essa Coca-Cola toda. Não, é mentira. Ele diz lá direto no programa, com o Padninho, Zé da Nedino. Não. Até hoje é virado um furúnculo. Não, é mentira. Porque ele gosta de me dar elogio, mas eu não fui namorador. O senhor tá conversando. Não. O senhor tem uma carinha sabe muito coisada. Mas sabe por quê? Porque não é toda mulher que eu vou com a cara. Faça um verso pra uma mulher bonita aí. O que é uma mulher bonita com uma mulher feia, vá. As 4 coisas do mundo que mais o homem quer é ter Deus no coração, saúde, paz e mulher, muita chuva no sertão, um bom sapato nos pés, ter um trocado no bolso para comprar o que quiser, sentir uma boa visão e pisar firme no chão para o que der e vier. O homem que eu faço fé, que não gosta de coisa errada, não anda batendo em mulher, nem entra em barca furada, não anda fazendo júria, nem com história mal contada, não tem a vida segura quem ama mulher casada. Mulher tem que andar bonita, bem pronta, bem arrumada, linda sandália nos pés, as unhas tudo pintadas, bonito batom na boca, sobrancelha depilada, bem limpa a sua roupa, para ser muito admirado, isso aí não tem problema, é nesse tipo de fêmea que eu tenho uma vida amarrada. Mas toda mulher bonita, todas elas é paquerada. Os homens passam por ela, quer até dizer piada. Mas se a mulher for feia, passa de cara fechada, mesmo querendo dizer uma coisa, cala a boca e não diz nada. Quem casa com mulher bonita só anda um pouco assustado. Em todo lugar que ela chega, tem um olhando pro lado, o marido ciumento fica logo desesperado. Aí quando chega em casa, é um bafafá danado, ele dizendo pra ela, mulher, tu toma cuidado, quem casa com mulher feia, nunca esquenta as orelhas, pode dormir sossegado.
Depois que matemos a mata, começou o sofrimento. A chuva forte não vem, só vem o assopro do vento. O homem planta e não tem, trabalha e só perde o tempo. Todos os nossos alimentos a gente tem que comprar, compra feijão e farinha, compra arroz e fubá, ainda tem que comprar ração para vaca, boi e animar. As mulheres vão para comprar as frutas que dava aqui, laranja, banana e manga, caju e abacaxi. Estão vindo tudo de fora, só não compra a celora porque essa dá aqui. Se o céu se cobrir de nuvem e a chuva grossa cair, enchendo o tanque de barragem, vou me acabar de sorrir. Agradecer a Jesus por ter lembrado daqui. Se chover de Bahia, Piauí, de Sergipe a Alagoas, de Ceará, São Luís, de Recife a João Pessoa, até Rio Grande do Norte, enchendo o tanque de lagoa. O povo vai rir à toa por ver a terra molhada, vão todos para a cidade para comprar suas enxadas, faz o cultivo da terra para depois ser sameada. Os homens engordam a boiada que nos pastos sai capim. As matas ficam fechadas, as árvores viram jardim. Se é bom para nosso povo, melhor para os passarinhos. A chuva, quando quer vir, ela vem sem fazer festa, e enche tanque e riacho, renova toda a floresta. O povo aqui se anima, se combina e faz a festa. No céu a nuvem cabeça, quando a terra está molhada, o gado rio na tarde vem todo para maiada, e os bodes arrupiados nem olham por lá das cabras. Ao redor da nossa casa canta o galo no terreiro, as ovelhas mesmo magras saem bafejando carneiro, quando o tempo aqui está bom, de tudo se faz dinheiro. O homem que está solteiro, pensando em arrumar a mulher, levanta cedo, sendo fogo, lava o rosto, faz café. Cidade organizada é Conceição de Coité. Pato, ganso e saqué faz um zoeiro do cão, de longe você escuta o grito de um pavão e um peru fazendo roda, arrastando as asas no chão. Eu adoro a profissão de fazer verso, poema e falar bem de mulher, preta, branca ou morena, para mim não importa a cor, o que importa é ser tema. Resolvo todos os meus problemas como eu sei resolver, faço todos esses poemas sem uma letra escrever. Se Jesus me der licença, minha tendência é crescer. Escola eu não frequentei, aonde muito estudou. Um formou para advogado, o outro para ser doutor, mas não vai fazer poema que não existe professor. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é amor, Deus é Pai. Deus me livre do inferno, das garras do Satanás, me livre de traficante, criminoso e marginais. Quando ela está seca, está carecata, está pelada, planta a semente, não nasce, aqui ninguém está colhendo nada. Não vou morar em Chapada para não viver irritado. Quando eu vou lá fazer feira, o comércio está fechado. Ou o povo de lá tão rico, ou o que faz está errado. Tem gente despreparada que vai tomar banho de praia, uns é para aparecer, outro para olhar para rabo de saia, quando a maré afoga, quando não morre, desmaia. Meu pensamento não falha, eu falo aquilo que eu acho. Sou igual a água corrente dentro de mãe de riacho, mas pago tudo que devo, ninguém vai vir no meu rastro. Para isso eu sou cabra macho, para o que der e vier, eu nunca fiquei por baixo de homem nem de mulher, e eu falo aquilo que eu acho, ninguém pegar no meu pé. Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem? Fala, eu tô indo pra igreja agora. Zelinho tá mandando um abraço, um cheiro aí para o compadre Gago Mecânico, que é amigo do Zelinho. Tá lá, mas Zelinho tomando um cafezinho, né, compadre Daguinho? Sextou, né, compadre velho? O pai já me tá dizendo assim, compadre, de onde é que esse homem tira tanta desgraça da cabeça, né? Pergunta a Cardozinho aí, Cardozinho tava lá também. Não, quem tava lá foi Zelinho, foi. Ô Gago, filho do Coscobel, Gago é do Bucho Grande, Zelinho? Não, né, Zelinho? Acho que não é não, né? É, boa noite, indo do Bucho Grande. Não, Gago não é do... Se for Gago Mecânico, velho, não é do Bucho Grande, não. Gago é empisteadinho, né? Oi. Como tá o coração? É, o coração tá assim. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É, compadre Gago... Você tá mentindo que eu sei. É. Você tá mentindo. Eita coisa velha. Você tá mentindo. É, Caba velho é assim mesmo, né? Os meninos aqui tirando sarro, né, Cardozinho? Coité, cultura, comigo Santana. É, que o padre Cardozinho tá dizendo que esse velho é indiferenciado aí, né, compadre? Aí é o Cardozinho, esse velho aí é lá do Brocochó, viu? Esses velhos aí, se fosse um cantor, pegava, nós botava no bolso e ainda jogava o cuspo lá fora, né? Zé de Anedina, né, Zelinho? Zé de Anedina, velho. Não falem o nome dela perto de mim. Não falem porque senão eu bebo de novo. Beber pode beber, né, Gago? Quer beber? Gago não bebe mais não, né? Mas Cardozinho toma um.
um girassol nos seus cabelos. Aí a terra de Cardozinho, mas a terra de Cupajá, mas é filho. Morena, bora com Rony velho, Coscobeiro. Ai, Deus tem meu lençol. Um girassol, baixinho. Pode valer. Bota vermelho, girassol. Morena, flor dos desejos. Ai, Deus tem meu lençol. Venço pra rua, sinto saudade. Ontem Mara Estúdio foi chover. Morena, flor dos desejos. Só não bebe o sino, cuidado com a cabeça baixa. Vem dançando, nadando. Chama! O nome dela é Pequena Marcelo. Vamos, Veta. Vamos passar a batalha. Olha, Santana. Vamos ver. Vamos ver. E patrocina churrascão em alto mar. E a mulherada de copo na mão, biquíni mental. Passando fato em suas redes sociais. Cheia de pose. Ela de Salvador, pra rir com vocês. Vem ver de novo. Isso aqui é a dor. Mas o dono da lança, garotinho, acerta que vaca. Vou tocar no seu casamento. Porque novinha. Ô moranguinho. O dono da lança, cabeça pra. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar um outro amor assim me machucar. É noite Catalgir, parecendo fera. Atenção, Coité e região, pensando em polimento, seu veículo e pinturas em geral, o nosso amigo Rony, localizado aqui no bairro São Meu, centro e concessão do Coité. O telefone de Rony é o 075-991-1427-51. Rony Pintor, concessão do Coité, Bahia. É, muito bem, na Bahia, né? Aqui em Coité mesmo, né, Zelinho? Aê, na Bahia, Gostarena, velho. Né, compadre Gago, Gago Rei. Gago também já foi estrupulenco, né, Zelinho? É, mas ele, graças a Deus, equipou a vida mais, né, Zé Gago? Deixou as pataquaras da vida, né, Gago? É, já bateu umas peleiras mais Gago. E nós já andou numas tribulações danadas, vendendo fumo. Foi, Gago? Vendendo fumo, mas não tinha futuro não, né? Compadre Gago, Goto Serena, velho, né, meu? É isso mesmo. A gente vai levando a vida de gavazinho, né? E a vida vai levando a gente, é assim mesmo, né? Ô Gago, olha o que fizeram aí com o cunhado e com o Pazelinho aí, Gago, o povo do velho. Pegaram o velho aí, Gago, e deram um rádio pro velho. Ouvi um rádio aí pra poder fazer perturbação com o pobrezinho do velho. Seu Vicente, né? Botaram um pendrive aí pro velho se aborrecer, né? Morreu o microfone. Seu vagabundo. Eu quero... Ladrão sem vergonha, velho safado. Onde é que a rádio que você tá? Onde é a rádio? Eu quero saber. Você quer saber a rádio que você tá? E agora foi pego roubando microfone. Cabra safado. Tome vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de meter no bolso que não é seu pra se sair. Tomaram o microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. Filho da puta é você, seu filho cabrunco. Que lindo. Olha, filho, o neném da minha amiga nasceu. Eita, que moleque vai dar porra, mãe. Mulher, ela tá escutando a chamada de vídeo. Ai, bonito. É de quem ele? Da minha amiga, ele. Não, mas ele é feio mesmo, mãe. Peça desculpa.
Desculpa, meu amiguinho bonitinho. Ele é bonitinho. Nariz dele achata de a boca aberta. Menino não mente, né, compadre Jaime? Menino não mente, né, que dia com os cabelos. Gente, todos cambando, vamos embora. Só sexta e segunda-feira, se Deus quiser. Deus dê uma boa noite a todos vocês aí. Muito obrigado pela audiência. Zacarias, Jaime, Zé Pinto, Velho, Cardozinho, compadre Jaime Pereira, Leandro Santana, compadre Rony, Cardozinho da Bahia, compadre Zé do Coco, né, compadre Jaime? Compadre Adelídio, velho, aí, compadre Matheus, velho, compadre Alberto Matheus, Neuza Santana, enfim, não dá para lembrar de todo mundo aqui não, mas eu vejo aqui os que já estão aqui, Adelídio, velho, Evanilde, Cassiano, Jaime Pereira, não trava não, Furungo. Compadre Zacarias, Anailton no São José, Capim Grosso, né, compadre velho? Rony, velho, tá aqui mais a gente. Compadre Joel, São Batista aí no sertão da Bahia, vendo a gente. Né, tá uma confusão danada aí. Vladimir Carneiro, enfim, né, compadre Cardozinho da Bahia, Zé Lito. Compadre Daguinho, velho. Sônia Carneiro da Silva, Sônia Carneiro da Vida, tá vendo a gente também, né, compadre Sônia? Eu tô dando um alô aqui atrasado, mas tô dando aqui, né? Tá, chegou por cá. Compadre Sônia, Rony, já falei com o compadre Rony. Né, vocês aí, Deus dê uma boa noite a todos. Cuidado na hora com quem vocês vão sair, né, compadre? Final de semana, né? Que Deus dê um bom final de semana para todos vocês. Muito bem, compadre Daguinho, filho dos infernos, velho. Vendo a gente aí, pessoal. Vou fechar com o reggae que o compadre Daguinho gosta aí, né, Daguinho? Daguinho gosta. Já a gente vai ter novidade aqui com o Batuquerê. Eu conversei aí com o Marquinhos, velho. Diz que ele tá terminando um trabalho em Salvador lá. Os clipes legal pra gente arrochar o nó, viu, compadre? Ô, Daguinho, velho. A gente tem aqui porque eu já toquei aqui o Adriano, aí de São Paulo, que é sobrinho aqui do Zezinho Beto, mandar um clipe pra gente que a gente já tocou no início do programa, né? E a gente vai continuar aqui. Já vai chegar aí o Batuquerê, né, compadre? Pra gente estar divulgando aqui também os meninos da Bahia, do Coché, do Brasil e do mundo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Nil Santana ao vivo. Simbora. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena